Se o homem é livre, pode também fazer o mal? O homem pode, quer dizer, é capaz de fazer também o mal, mas não o deve fazer, precisamente porque é mal. A liberdade deve ser usada só para o bem. Explicação. Parece inútil a questão de que trata aqui o catecismo. De fato, quem pode duvidar da própria liberdade? Ides à casa e encontrais em cima da mesa um doce. Vem-nos a tentação de comer, sem a mãe saber. Tendes a capacidade de não ceder à tentação e, portanto, de o não comer? De certo. Vós sentis que podeis fazer uma mortificação da gula ou contentá-la, fazendo uma coisa que desagrada a vossa mãe, assim como, em qualquer outra circunstância, sentis que depende de vós, por exemplo, obedecer, estudar, ser sinceros, rezar ou não. Somos livres e temos, por isso, a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal. Temos também esse direito. Poderia alguém, por exemplo, roubar-vos coisas preciosas? Teria esse direito? Não, de certo. Temos a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal, e neste sentido somos livres. Não temos o direito de fazer o mal, temos o dever de fazer o bem, porque a nossa liberdade deve submeter-se à vontade de Deus. Assim como o servo tem a liberdade como capacidade de fazer o que quer, mas não o direito, devendo obedecer a seu amo. Assim nós temos a capacidade de fazer o que é mal, mas não o direito, devendo ser submissos e obedientes a Deus. Prática. Porque somos livres, somos também responsáveis pelos nossos atos. Se cometemos um delito, leva-nos para o tribunal. Os animais que não têm, como nós, a liberdade, não são julgados nem condenados. Deus nos pedirá contas um dia do uso que fizemos da liberdade. Quem foram os primeiros homens? Os primeiros homens foram Adão e Eva, criados imediatamente por Deus. Todos os outros descendem destes, que, por isso, são chamados os primogenitores dos homens. Explicação. Temos os nossos pais, eles têm os seus pais, que são os nossos avós. Remontemos até os primeiros homens, chegamos a Adão e Eva, que foram os primeiros. Estes não tiveram progenitores, pai e mãe, como nós, porque antes deles não existiam outros homens. Foram criados imediatamente por Deus. Eis como os criou. Não se deve imaginar que, para formar a terra, o corpo de Adão, Deus tenha procedido como nós procederíamos. Precisaríamos de tomar a terra, amassá-la com água, etc. Deus é por isso um espírito e opera com a vontade. O que ele quer. Imediatamente existe. E por conseguinte, também o corpo de Adão foi tirado da terra com o ato da sua onipotente vontade. De Adão e Eva nasceram filhos, e deles todos os outros homens, remontando de pai a pai. Encontram todos os homens o seu primeiro pai em Adão. Por isso, Adão e Eva são como que os pais de todos os homens, e dizem-se progenitores, isto é, os pais donde procedem todos os outros homens. Alguns, para não admitirem que o homem é criado por Deus, a fim de não terem de reconhecer e obedecer a Deus como Supremo Senhor e Dominador, imaginaram que o homem provém de outros animais, e que os primeiros animais de que procederam os outros homens provieram das plantas, e que o primeiro ser vivo nasceu espontaneamente da terra. Que devemos dizer destas teorias? Observai, primeiro, a verdadeira ciência demonstrou que só da terra e das forças físicas não nasce coisa nenhuma, nenhum ser vivo, nem mesmo um fiozinho de erva, porque só de alguma semente ou ovo é que nasce o fiozinho de erva ou outro ser vivo. A ciência reconhece-se incapaz, se não admite Deus, de explicar,
primeiramente, a origem da vida vegetal, depois da animal e ainda mais do homem, que, pela inteligência, se diferencia substancialmente de qualquer outro vivente. Segundo, que cada ser vivo apenas nascem e se perpetuam seres vivos da mesma espécie, da rosa, da violeta, outras rosas, outras violetas, variadas na qualidade, mas sempre rosas ou violetas. Terceiro, admitindo mesmo tudo o que querem os defensores desta teoria e que é contrário à ciência, tal teoria não teria ainda fundamento. Ficariam sempre para resolver as duas questões essenciais: de onde veio a primeira matéria, nebulosa ou caos, que deu origem ao universo? De onde, nessa matéria, a força, a energia para constituir os vários mundos, a ordem, as leis que a regulam e, finalmente, a vida, tanto vegetal como animal, e ainda a vida inteligente, isto é, espiritual do homem? A ciência não sabe e não pode dizer nada. Quando o homem, esquecido da sua nobreza, bebe até se embriagar para satisfazer a gula, avilta-se abaixo dos animais irracionais. Quando não quer reconhecer Deus como seu Criador e Senhor, nem submeter-se a Ele por amor, esquece a sua nobreza, a sua grandeza, a sua inteligência, avilta-se ao nível dos animais e goza, se consegue, se convencer ilusoriamente de que não passa de um animal e que há de acabar um dia como os animais, morrendo exatamente como eles morrem.